Eu achava que era mais para frente, mas vai ser legal assim, no ping-pong. Ah, mas eu queria dizer, antes de mais nada, um prazer muito grande de estar aqui. Eu agradeço a Bienal, a Câmara Brasileira do Livros e, sobretudo, a vocês, a presença de vocês, por essa oportunidade. É sincera, absolutamente imperdível para um escritor, eu e o meu companheiro Rodrigo, né, de poder falar do seu processo criativo. Pelo menos eu, que imagino que os escritores nunca dominam completamente o que escrevem, né? A possibilidade de estar aqui com vocês é seguramente um sentimento bastante significativo para mim, porque eu entendo que os leitores, como lindamente o Borges diz, né, cisnes negros, né, pela sua sensibilidade, é de fato o que completa a obra literária. Então, eu, sem a menor sofisticação, é porque eu penso mesmo assim, toda vez que eu boto um ponto provisório final num texto, ele nada mais é para mim do que a promessa de um texto posterior, né? Então, eu acho que o Rodrigão aí também sente isso, né? Como eu, pelo menos, não domino do ponto de vista fictício totalmente que eu escrevo, então essa possibilidade, né, da completude de leitura me é muito significativo. Eu queria registrar. Eu acho assim um tema gostoso, confortável, subjetivo. Eu não preciso dar conta da realidade e eu posso falar da perspectiva lúdica, que é a que eu mais gosto, né? Mais à frente, eu pretendia fazer uma relação entre a minha história de leitura, que é, sinceramente, nada excepcional, mas bastante atípica, para implodir alguns conceitos que o escritor sempre leu muito, sempre, né? Através de uma literatura consagrada, ou pela crítica, ou pela instituição escolar, né? E quando o meu caso não é nada excepcional, mas é absolutamente atípico, sobretudo como história de formação de um escritor, um cara que vira escritor a partir de uma leitura nada convencional. Então, olha só. Ele ia ler, mas o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa. O debate já começou, então você lê daqui a pouquinho. Aliás, não só o público pode fazer perguntas, vocês podem aproveitar e se perguntar um ao outro. O Rodrigo quer complementar uma coisa aqui que você falou, Jorge. Não, é que ao falar dessa relação não institucional com a literatura e tal, eu me lembrei de um episódio que eu vivi recentemente, que eu fui fazer uma palestra numa universidade. E aí eu falei, a literatura para mim poderia se resumir em 3 fases. Quando eu era adolescente, eu comecei a ler essa de Queiroz e ele me ensinou a rir da minha desgraça. Aí no início da vida adulta, eu comecei a ler Shakespeare e eu aprendi a tentar sair da minha desgraça. Aí já adulto, eu traduzi um livro do Faulkner e aí eu descobri que todo mundo é desgraçado que nem eu, não há escapatória. Então, quando eu falei isso, a professora universitária falou assim, mas o que é isso? Literatura é autoajuda agora? Que maneira mais esquisita de você se relacionar com o mundo literário? Você não analisa os autores, você não enfim, que espécie de relação é essa? E acho que é realmente uma relação muito menos cerebral talvez do que eu mesmo gostaria, porque eu fiz tese de doutorado, eu estudei teoria literária, mas não conseguiu entrar inteiramente na minha cabeça esse negócio. mas eu acho que vai ser legal, é verdade. Não está gostando desse ping-pong? Porque um vai completando o outro, né? E você vai ver que a minha história de leitura é o contraponto da sua. E, na verdade, vai dar para a gente dar um recado legal, se é que as pessoas não sabem, né? Que é o seguinte, todo mundo gosta de ler. Eu estou falando, sobretudo, para
os leitores ainda não formados, né? Todo mundo gosta de ler quando descobre o prazer de ler, né? Mas o que não se leva em conta é que o encontro de leitor e de obra literária, de escritor, é absolutamente imprevisível. E eu acho que um dos grandes problemas, sobretudo da escola, né, é indicar livros, né, consagrados primeiro pela teoria da literatura, que eu não tenho nada contra, eu acho um excelente instrumento complementar de investigação do texto literário, né, ou pela programação instituída pela escola, né? Mas como assim, Jorge? Você acha que não deve haver uma indicação, uma orientação, uma lista de livros para ler, assim? Quer dizer, a pessoa tem que ser despertada por outros, por que meios, assim? Como é que ela deveria ser despertada? Por qualquer meio. Inclusive, eu acho que a escola ela tem uma função absolutamente localizada de apresentar as obras literárias para os alunos de um modo geral, né? O que eu condeno, Mona, mas assim, eu te diria, até com uma certa pretensão, porque acompanho muito a vida dos jovens que são iniciados na literatura, né? É escolher livros consagrados pela crítica, que pode dar muito, 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 muito certo, mas necessariamente por essa relação intersubjetiva com o texto literário, né? É claro que existe uma inteligência de natureza lógica, mas um traço específico da literatura, que é o primeiro contato que você tem com ele, é de natureza absolutamente emocional e afetiva, né? Me parece que a singularidade da literatura, pelo seu caráter lúdico, porque une realidade e ficção, é de natureza afetiva. Portanto, vou terminar assim, ó. Eles são ótimos, maravilhosos, mas ninguém é obrigado a gostar do Machado de Assis. E tem professores que têm vergonha de dizer que não leu Machado de Assis, porque a crítica consagrada é muito forte. É como você sentisse uma precariedade e uma incapacidade de leitor. Você não tem que gostar necessariamente de falar dos que eu adoro, Machado de Assis, Drummond, Clarice Lispector ou Lígia Bojunga, porque foram consagrados pela crítica. Tá certo? O que existe de fato, e por essa relação intersubjetiva, emocional, o primeiro contato do livro é uma necessidade que você tem de se espelhar na história, né? Jorge, nós queremos saber da sua literatura. Vamos, antes de falar dos outros autores, dos outros escritores. Mas é um fato bastante interessante, porque vamos te ouvir um pouco, lendo É porque eu acho que é um fato bastante interessante, porque tem gente que tem vergonha de não gostar de determinados autores. Só isso. Eu muitas vezes já percebi que esse fenômeno que o Jorge está falando de fato acontece, quer dizer, às vezes o peso da tradição literária é tão grande que as pessoas não se dão ao direito de sequer, não é de dizer que Machado de Assis é ruim, porque ninguém vai falar isso, mas é dizer, a minha sensibilidade, esse autor não diz nada de tão próximo, não me toca especialmente, quer dizer, é o mínimo de direito de deliberação pessoal que um leitor tem que preservar, né? E que muitas vezes não preserva, esmagado pela tradição literária e tal. Então eu, para contra-atacar, eu às vezes faço uma brincadeira que é perguntar em geral para escritores, professores universitários, qual é o clássico que eles odeiam. E é engraçadíssimo, porque eles ficam meia hora gaguejando, procurando na cabeça um clássico que eles não gostem, mas que não vá comprometê-los perante o status quo assim, mais assentado. Então, parece aquela coisa de desenho animado, que de repente começa a sair fumaça da cabeça e eles às vezes não conseguem responder. Vai lá, Mona. Vamos lá. Só uma palavra antes, é verdade. Eu escrevi um livro sobre Clarice Lispector, publicado pela... Som, gente, aqui, por favor. Agora, deu? Tá dando para ouvir? Agora sim. Não está dando para ouvir. Acho que o outro estava melhor.
Obrigado. Eu escrevi um livro sobre a Clarice Lispector, e acho que até eu vou acabar falando da minha criação de um modo geral, mas eu fui convidado, sobretudo, para falar desse livro publicado pela editora Biruta, né? Não é um livro de ensaio, é um livro de ficção, né? Eu não tenho a menor pretensão de fazer ensaio sobre a Clarice Lispector. Acho até que porque existe uma dimensão da obra dela que solicita uma leitura de natureza mais sensitiva, até mais criativa, né? E o objetivo foi trazer a Clarice Lispector, que é seguramente a minha autora maior, para o público jovem, né? Então, portanto, eu me deixei invadir pela linguagem dela. Eu fiz uma série de coisas que, se tiver tempo, eu falo depois, né? Para me aproximar. E eu coloco assim. Eu vou ler até um pedaço aqui para vocês perceberem o clima. Eu me deixei invadir pela literatura dela e para levar não só características da obra dela, é ficção e da vida, mas, sobretudo, um certo clima muito significativo da obra dela, que é se recusar a uma literatura factual e falar muito mais do ponto de vista do clima de uma situação. E ele começa